Bem-vindos à Feira Cultural. Vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre a Rio+20, que aconteceu em 2012 e tem muita relação com o trabalho do Promontório de Saquarema que os alunos do ensino médio desenvolveram. Vocês lembram que a Rio+20 foi a conferência do meio ambiente, que a ideia principal é trabalhar o desenvolvimento sustentável, lidar com o meio ambiente de uma forma consciente. Nós desperdiçamos, destruímos. O que podemos fazer para melhorar? E vamos começar por Saquarema. Então, assim, vamos lembrar uma coisa. Nós temos 1 milhão de pessoas que ainda passam fome. E há muito desperdício. Então, alguns alunos fizeram vídeos, reproduziram imagens que são importantes porque são imagens individuais. E a partir disso, a gente consiga desenvolver trabalhos para 2013 com a participação de cada um de vocês. Tudo que vocês assistirem, reflitam e no final nós poderemos produzir uma carta e nessa carta serão os próximos trabalhos de 2013 e 2014. Lembrem que a solução está nas nossas mãos, até para cobrarmos aos nossos governantes. Obrigada a participação de todos, o incentivo, o apoio principalmente dos professores, dos alunos que fizeram uma caminhada por Saquarema. Eu tenho certeza que muitos não conheciam a APA, que começa em Itaúna e vai até Vila Tur. Então, vocês podem perguntar a esses alunos que produziram os vídeos como foi, eles viram muita coisa diferente. E isso é Saquarema. Saquarema não é só mar, Saquarema é mar, é montanha, e Saquarema tem muito de meio ambiente que nós podemos aproveitar de uma forma correta, tá? Muito obrigada e aproveitem. O que a gente tem aqui para oferecer, além do meio ambiente? Nada. Nada, porque a nossa infraestrutura é tão maravilhosa, tudo aqui é tão maravilhoso. Pra gente que vive, é uma cidade ainda tranquila e tal. Mas eu acho que o primeiro caminho aí é a parte ambiental. E é isso que a gente precisa preservar e manter. Quem mora nessa região está perdendo a sua maior fonte de renda. E fonte de renda para as próximas gerações. A caminhada realizada pela turma 3002 com o professor Canelhas foi de grande importância para o aprendizado de seus alunos, pois eles tinham uma grande quantidade de teorias sobre o ecossistema e nessa caminhada puderam ver de perto tudo isso. Ao decorrer da caminhada, o professor explicava como aconteciam as coisas por ali. Uns 800 quilômetros de diâmetro médio, e aí a atração gravitacional dessa pedrona lá no espaço começa a buscar mais rocha, mais poeira, condensando e forma o quê? Um planeta. No sistema solar, na sua formação, tinham mais de 100 planetas. Como as órbitas foram se cruzando, uns foram destruindo os outros. Pode notar que os rochosos são os mais próximos do Sol, porque essa energia toda, o que acontecia? Isso aqui, ó, estava tudo derretido. E tinha misturado nisso o quê? Os metais mais pesados que iam afundando nessa maçaroca de pedra derretida, chegando ao núcleo, eu vou resumir bastante, tá? Chegando ao núcleo e formando um núcleo denso, metálico, que ao girar provoca uma coisa chamada campo magnético, que vocês têm um experimento para mostrar esse campo nesse bimestre. O campo magnético, se não fosse ele, não existiria vida no planeta Terra, porque a radiação solar ia matar tudo quanto é vida aqui. Por isso que astronauta não pode ficar eternamente lá fora. Fora o problema ósseo, que eu não vou entrar. Estou falando agora de campo magnético. Tranquilo isso? Então é assim que se forma um planeta rochoso. Com o tempo, a água vem do espaço em cometas e da própria rocha. Vai liberando água e forma a sopa aí, ó, que é da onde veio a vida, que é o mar.
sem ele, sem os mares, sem a água, não existiria vida sempre com aquela coisa, como nós a conhecemos, tá? Então o que acontece? Isso resfria, gera a crosta, que é onde você está em pé nela, agora você está nela mesmo, e olha lá, ó, lá em cima, você está vendo que tem uma capa de solo em cima das rochas. A capa de solo é do desmanche da rocha. Se você for filmando de cima para baixo, sem se preocupar com as besteiras que vocês estão se preocupando, você vai ver que a rocha lá mais acima está mais desmanchada. Mesmo assim, você vai ver incrustações de rocha no meio uma da outra, tá vendo? Como, olha aqui no chão, ó, bem embaixo do seu pé, olha aqui uma aqui. Imagina o solo quebrando, essa pedra rachando e entrando outra rocha no meio. Isso aqui, ó, olha essa rochinha branca aqui, carinha de feldespato, se eu não me engano, né? Aí tem mica, por exemplo. Aí agora seria legal ter um geólogo aqui, ou o professor ter estudado nos velhos tempos, que ele parou, não estudou muito, né? Eu era tirei 10 de geologia, mas faz tempo que eu não leio o livro, né? Então, o que a gente tem aqui? A prova de que essa porcaria aqui se mexe, né? Quando você vai, por exemplo, lá em Lumiar, você chega, vai até São Pedro, desce até Santo Antônio, sobe até Pedra Aguda. Lá em cima da Pedra Aguda, você vai estar pisando no solo da África, porque tem os mesmos fósseis que tem lá do outro lado do oceano. Se vocês não sabem, a África que está lá, está por ali, ó, que aqui é o sul, ó, tá do outro lado desse aguaceiro todo, a cada ano que passa fica 2 centímetros, 2,5 mais longe da gente. Por quê? Porque tem uma falha no meio aí, ó, é o final da placa tectônica, que está botando lava lá no fundo do oceano. E essa placa está andando, empurrando o Chile lá para cima do Pacífico. Por isso que lá tem mais terremoto do que aqui. O que nos chamou a atenção foram essas rochas, que estão ali há milhões de anos, mas elas não eram redondas assim, elas foram moldando com o tempo, com a colisão da água com a ajuda do vento. Podemos observar as chamadas linhas de fratura. São fraturas que surgem pelo deslocamento das rochas, de forma que perdem sua continuidade natural. O intuito da realização da Barra Franca é para que o nível da lagoa não ultrapasse o nível do mar. Estudiosos descobriram uma maneira ainda mais eficaz. Segundo eles, afundando navios no local, formaria uma espécie de recife artificial. Encontramos também curiosidades, como a Pedra do Tubarão. De Saquarema, seguimos para Vila Tur.
No caminho encontramos essa árvore magnífica, que deve ter muita história para contar. Passamos também por uma reserva magnífica, onde vimos várias espécies de plantas e animais. E enfim, chegamos ao nosso ponto final. A única lagoa de água doce da região dos lagos, a Lagoa de Jacarepiá. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Olha, Marcos, eu estou aqui na Restinga de Maçambaba, que fica na região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro. É nesse cenário onde vive o Concon. A Maria Alice, ela é professora de Ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisa o Concon há pelo menos 5 anos. Maria Alice, quais são as principais características dessa espécie? Essa espécie ocorre apenas no Rio de Janeiro, restrita à Restinga, ocorrendo apenas de Maçambaba até a região de Búzios e está criticamente ameaçada de extinção. E sua principal área de ocorrência é aqui na Maçambaba. Vamos conhecer o Concon? Vamos conhecer o Concon. Seguindo a trilha feita pela equipe da professora, chegamos ao acampamento montado na Restinga. O trabalho de pesquisa é concentrado aqui. O formigueiro do litoral, como também é conhecido o Concon, é uma das aves mais ameaçadas do mundo. Esse é o macho. Você vê que ele é negro, né? Com algumas pontinhas aqui brancas na asa. Tem aqui os flancos também com uma porção de branco e um pouco cinza chumbo aqui nas costas, né? As aves são identificadas com placas de metal. As anilhas, como preferem os especialistas, não causam lesões. E as cores não se repetem. Tem que ser uma combinação única. Isso serve para individualizar cada uma delas. Esse trabalho é muito importante. Você pode fazer estudos comportamentais, por exemplo, saber quem está reproduzindo, quais são os indivíduos que estão reproduzindo, se estão reproduzindo o ano inteiro ou não estão reproduzindo o ano, né? Quantas vezes por ano eles estão reproduzindo. Quer dizer, é importante para os estudos de reprodução e de comportamento. O trabalho prossegue. É hora de saber qual o peso dessa ave. Em média, um concon macho não pesa mais do que 15 gramas. O tamanho das asas, da cauda, do bico e das pernas. Tudo é medido e registrado. Um concon mede no máximo 12 centímetros. Maria Alice, é um trabalho de muita paciência, muito minucioso, né? Ah, certamente, Frederico. Isso aqui exige com que o pesquisador realmente se disponha a fazer esse trabalho, porque ele exige essa paciência, você tem que tomar isso com detalhes, porque essas medidas são importantes para você depois fazer comparações. Vamos supor, entre sexos, por exemplo, se existe alguma variação, uma diferença entre essas medidas para machos e fêmeas, por exemplo, né? Então nós temos que fazer isso com precisão. A fêmea, que é bem diferente do macho, também é identificada e examinada. Bastante diferente. Olhando assim a princípio, você pensa até que é uma outra espécie. Mas olha, veja bem, o macho é totalmente negro, né, com manchas brancas, e a fêmea, ela tem essa região dorsal pardo, tendendo para o avelã, aqui na parte inferior das costas, né? Mas as asas, elas são escuras, né, com o branco também, a cauda também. Só que aqui, ó, essa região toda, da garganta até o abdômen, é esbranquiçada, né? Um bege, claro, né? Quase um branco sujo. Tem questão do olho também? E o olho, né? Isso é bem marcante, veja só, essa linha, né, preta com esse sobrecílio bastante pronunciado branco. São as primeiras imagens numa TV do concon, tanto macho quanto fêmea? Certamente, isso é inédito. É muito difícil a gente capturar essa ave, a gente precisa de permissões, obviamente, de autorização oficial, né, pelo Chico Mendes e para capturar e para manipular essa espécie que está criticamente ameaçada. Portanto, essa é uma imagem inédita na TV. Os pesquisadores também se preocupam com a modificação genética da espécie. Por isso, uma amostra do sangue é encaminhada para o Laboratório de Ecologia de Aves da UERJ. O formigueiro do litoral foi descoberto no início da década de 1990 e sabe-se muito pouco sobre ele. Sequer o tamanho exato da população é conhecido. Pode chegar a 4.000 exemplares, mas qualquer redução fará a diferença para essa espécie de habitat tão restrito. O concon é uma ave exclusiva da Restinga do Brasil. Ele é encontrado somente na faixa que vai de Saquarema a Búzios, em especial na Restinga de Maçambaba, uma área de aproximadamente 200 km² e bem fragmentados. Nesse trecho, a variedade da fauna e da flora comprova a biodiversidade da região, capaz de suportar variações do clima, ventos fortes, escassez de água e ação direta do sol, comuns à Restinga. Depois de identificar, medir e pesar, as aves são devolvidas à natureza. Atrair e capturar essas aves não é fácil. Pode levar horas ou até mesmo dias. Os pesquisadores usam o próprio canto do pássaro para atraí-lo.
E eles são muito territoriais, né? Então os machos têm territórios definidos que eles defendem, né, para reprodução e para recursos alimentares, e ele defende vocalizando, né? E você consegue chamar usando o canto, né, gravado, e o macho vem bem próximo. Eles são bastante agressivos na defesa desses territórios. A época de reprodução dessa espécie vai de julho a janeiro. Macho e fêmea são responsáveis pelo crescimento do filhote. Os dois indivíduos do par, ou seja, macho e fêmea, eles dividem o cuidado parental, tanto na incubação quanto no cuidado com os filhotes. Então, ambos trazem alimento para os filhotes e cuidam do ninho, dividindo esse cuidado. O ninho de um concom não é muito fácil de achar. É um ninho aberto, meio frouxo, feito forquilha. As espécies dessa família, que pertence ao formigueiro do litoral, são espécies que geralmente andam à procura de pequenos invertebrados. Então, eles acompanham formigas, por isso o nome da família, acompanham formigas em busca desses outros insetos que elas espantam. Aí espantando é mais fácil para ele se alimentar e pegar no ar esses insetos, né? Certamente. Isso ajuda a manter o equilíbrio entre as espécies que vivem nesse ecossistema. Maria Alice está preocupada com uma espécie invasora que chegou aqui trazida pelo homem e que tem ameaçado a sobrevivência do concom, o mico. Essa espécie, ela é um predador voraz conhecido de ninhos e ovos e é uma ameaça muito grande. Que vem do Nordeste. Ela vem do Nordeste, né? E é uma espécie que se reproduz muito facilmente e as consequências para o concom podem ser muito desastrosas. Esse animal de aparência tão frágil necessita desse ambiente para sobreviver, continuar se reproduzindo e obter alimento para sua manutenção. Um plano de ação para salvar a espécie está sendo elaborado com a coordenação do Instituto Chico Mendes e da SAVE Brasil, Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Não adianta a gente conhecer apenas e informar para o público científico. É importantíssimo que a comunidade local esteja atenta à situação para que ela possa estar do nosso lado e poder então preservar essa espécie de uma maneira apropriada, não é? Além disso, traduzir, né, todas essas questões para os tomadores de decisão para que as ações possam ser efetivas em termos da preservação da espécie. A religiosidade é um traço marcante da cultura de Saquarema. Todos os anos, a festa da padroeira Nossa Senhora de Nazaré atrai romeiros de todo o país no dia 8 de setembro. Assim como a cidade é dividida em 3 distritos, também na religiosidade existe a mesma divisão. Bacaxá tem como padroeiro Santo Antônio, Sampaio Correia Nossa Senhora da Conceição e Saquarema Nossa Senhora de Nazaré. A igreja, ela transcende a própria história da cidade. Se você olhar bem claro, você tem ali a sua data de construção do ano de 1630. E a emancipação política, né, quando nós ganhamos autonomia administrativa, se deu no ano de 1841. Então, na realidade, a fundação, né, a civilização saquaremense, ela tem um traço marcante na religiosidade e nessa religião cristã, católica, né, nas festas, né, religiosas, em especial a festa de Nossa Senhora de Nazaré, a cidade enchia de gente. É considerada a terceira maior festa do Brasil. Então, perdendo hoje também pelo seu complexo religioso para a Aparecida do Norte e para o Círio de Nazaré, mas continua sendo uma grande festa. E mesmo eu, que saí daqui muito cedo para tentar a vida no Rio de Janeiro, ainda me emociono quando vejo passar no dia 8 de setembro a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Outra manifestação religiosa marcante em Saquarema é a festa do Império do Divino Espírito Santo, que acontece todos os anos em data móvel. Durante os 3 meses que antecedem os festejos, o grupo que compõe a Irmandade visita cerca de 3.000 casas por mês, levando a bandeira vermelha, que é símbolo do Divino Espírito Santo. O início das comemorações é marcado pela colocação do mastro do Divino no pátio da Igreja Matriz.
Construído há mais de 140 anos, o coreto do Império do Divino Espírito Santo é palco dos rituais com cânticos de improviso. Mas nem só de religiosidade foi construída a cultura saquaremense. Antes dos índios tamoios, Saquarema foi habitada por povos nômades há cerca de 4.520 anos. Esses povos são chamados de sambaquieiros. A palavra sambaqui é de origem tupi. Tambá significa concha e qui, amontoado. Os habitantes viviam organizados em pequenos grupos familiares que viviam da pesca, da coleta e da caça. A Praça do Sambaqui da Beirada é um sítio arqueológico e um conjunto botânico com 24 espécies de mata atlântica catalogadas. Nós estamos visitando o sítio arqueológico do Sambaqui da Beirada para apresentar um pouco da história dessa civilização milenar. Vanderleia Maria da Silva, professora de História. Vanderleia, vamos explicar primeiro para todo mundo o que são os sambaquis. Bom, o sambaqui nada mais é do que um local de moradia temporária de comunidades pré-históricas que habitaram o litoral do Brasil há milênios. No caso aqui do Sambaqui da Beirada, nós temos uma datação de 4.520 anos. E uma curiosidade muito grande aqui da região é que as pessoas confundem um pouco o sítio arqueológico com o cemitério dos índios. Isso é um mito? Isso procede? Procede. A gente vê que tem algumas pessoas que ainda fazem confusão com essas civilizações pré-históricas e o índio, Então, a ideia de hoje fazermos o curso com os professores do município, esse curso está estendido também a outros professores de outros municípios também, é aberto à comunidade, para a gente desmistificar esse mito, Tirar essa coisa das pessoas confundirem as civilizações pré-históricas com o índio, E aqui em Saquarema existem quantos sítios arqueológicos como esse? Olha, as pesquisas identificaram 24 áreas de sambaqui. Infelizmente, 20 dessas áreas foram destruídas. Nós temos hoje preservadas 4 áreas de sambaqui. Temos 4 áreas de preservação, dos sítios arqueológicos. Isso. E quantas estão abertas à exposição? Sendo que aberta a visitação só temos aqui o Sambaqui da Beirada. As outras 3 ainda estão em fase de desapropriação. Que dias esse sítio está aberto à visitação? Bem, esse sítio a gente tem um horário de visitação ao público que é de quarta a sexta, das 13 às 16 e sábado e domingo de 9 às 4. Sendo que a gente tem outros horários na parte da manhã durante a semana, que é aberto para as escolas, para os universitários, qualquer grupo que queira visitar o sambaqui. Autor do livro Raízes da Minha Terra, Erivelton Bravo mantém um acervo histórico entre documentos, fotografias, objetos de uma Saquarema que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. O pesquisador nos recebeu em sua casa e nos contou um pouco sobre as curiosidades que recheiam a história da cidade. O barão de Saquarema chamava-se José Pereira dos Santos. Pouca história você vai conseguir encontrar sobre ele. A única coisa que eu consegui é o testamento dele, o original está guardado comigo. E o meu avô, por também ser um pesquisador, estava esta arma guardada em todas as culturas relacionadas que pertenciam ao barão de Saquarema. Trata-se até de uma arma diferente, porque todo mundo está acostumado a ver uma garrucha que é chamado calibre 380, e você aqui está vendo um calibre que é o calibre 44. Está intacta, com toda a munição dela. A gente não tem muito conhecimento da história dele. Ele deixou o patrimônio, tudo que ele tinha, ele deixou a maioria para os seus escravos. A fazenda que existia em Mombasa, aquelas áreas todas foram doadas para os seus escravos. Uma curiosidade até para você, um advogado que defendeu com unhas e dentes, quando os carmelitas tentaram retomar Saquarema, ele era filho de um escravo do barão de Saquarema. E com um documento, com o testamento do barão de Saquarema, ele provou que aquele senhor era o pai dele e recebeu de herança todo aquele patrimônio. E são as coisas que a gente não consegue escrever, você só consegue lembrar e ir falando. Da religião ao rock. Irreverente e roqueiro famoso nos anos 70, Serguei escolheu Saquarema para viver em 1982. Lenda viva do rock, desde 2003, a casa onde mora foi transformada no Templo do Rock,
e já foi visitada por cerca de 20 mil pessoas. Fotografias, vídeos, recortes de jornais, figurinos e até a bota da cantora Janis Joplin, que teria sido namorada do roqueiro, fazem parte do acervo. O que escolheu Saquarema pra mim? Calma. Eu cheguei aqui, eu nem sabia, eu cheguei aqui à noite e Alfredo disse, Lina, Alfredo, que lugar horrível, escuro, eu não estou vendo nada aqui, só tem uma praça que a gente passou rápido de carro, lá na lagoa, lá em cima no Yacht Club. Esse horrível você vai ver de manhã, como é horrível. Aí eu tomei café, ele falou, dá uma olhadinha na lagoa ali. Aí eu saí e falei, ih, que maravilha. Aí ele disse, olha só, segue essa rua direto, você vai subir lá numa igrejinha. Eu não vou me perder, não tem como perder. De um lado é o mar, do outro lado é a lagoa. É um istmo. Tá bom, eu fui. Quando subi, que eu cheguei em cima daquela igreja, cara, eu quase que tive um... Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Aí depois fui à Praia da Vila, não tinha aqueles barracos horríveis, não. Naquele tinha que subir tudo dali, aqui daquela favelinha ali. Aí era o Oceano Atlântico, a areia e a pista ali. Eu falei, nossa, um dia ainda vem morar nesse lugar. Aí um dia o meu pai ficou muito doente e eu precisava de um lugar tranquilo, a gente saiu de Copacabana e eu disse, vamos morar em Saquarema? Aí ele ficou animado, minha mãe ficou encantada com as praias, com tudo. Aí viemos para cá, estamos aqui até hoje. Aproveitamos a oportunidade para agradecer às turmas de primeiro ano que também fizeram parte desse projeto e que não estão contempladas nesse vídeo no momento. Estas turmas estão aqui com as fotos dos trabalhos realizados com o professor Cadu, também na mesma localidade, que seja uma contribuição para os seus conhecimentos sobre o município de Saquarema e toda a biodiversidade desta área. Muito obrigado, amigos. Agora depositem na caixa de sugestões as suas propostas para os anos de 2013 e 2014. Mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. CIEP 258 agradece.